Agora, dentro dessa história que a gente vai passar, claro que a gente vai passar, eu me dei conta ontem, montando aqui a pauta, que eu nunca te entrevistei. É verdade, nunca mesmo, cara. Né? Que é uma loucura. É verdade. Na verdade, eu fiz várias entrevistas pra você, Sim. mas eu nunca te entrevistei. Né? Fez, na verdade, as melhores matérias do Legendários. Da história do Legendários. E com as melhores e as que deveriam ser eternas. É, verdade, cara. Dá pra passar hoje, assim, aquelas... Vai dar pra Não, passar a jornada, pra sempre, a jornada que a gente fez ali realmente falando de meio ambiente, e hoje em dia é tão presente esse Você vê assunto, como né, cara? Sempre, cara, as coisas Foi que eu faço são mesmo. sempre antes, mano. Total, cara, Impressionante. total, Se fosse total, hoje em dia, total. ia ter outra visão. Você fica meio doido quando você fica vendo que na internet os nomes das coisas são coisas que você já fazia, já? Cara, isso é uma... Tipo, React. Você fazia React. Isso é uma conversa que a gente tem, eu e minha equipe, direto, assim, cara. Aí eu fico só falando assim, mano, quando que alguém vai me dar um crédito disso? Porque não posso eu chegar e falar, né? Claro, porque eu pega vou falar, mal, né? Você Eu tô já se sabia achando. tudo, já fazia tudo antes de todo mundo. Mas, cara, se parar pra ver verdade. e analisar minha história profissional friamente, cara, Piores Clips, o tipo de humor do Piores Clips, que foi, assim, o kickstart, né? Foi, assim, o início daquele humor mais ácido, transgressor. Não tinha esse humor no Brasil na época. Hoje em dia as pessoas não têm muita noção. Não tinha esse humor no Brasil. Era Caceta e Planeta. Que era aquele humor mais do E a praça. Zorra Total, Era isso. coisa mais de personagens Essa coisa e tal. de cutucar artista, tirar sal de artista, que depois teve uma febre que dominou durante anos, começou lá no Piores, cara. E eu muito ácido e muito, cara, sangue nos olhos também no tipo de humor que me influenciava na época e que serviu de influência. E eu não tô falando isso de orelhada, mas eu já ouvi deles mesmo, pra Rafinha, pra uma galera que veio depois, mas que continuou nessa onda. Mas mais até hoje. inconsequente, bem inconsequente na época, né, Papito? Então, eu era muito, eu era inspiração pra esses caras, totalmente. O Porchat, todos já vieram em algum momento, a Tata Werneck, todos já chegaram pra mim e falaram assim, cara, obrigado, você foi uma inspiração no começo da minha carreira. Eu fico mó feliz com isso, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Porque realmente ninguém fazia esse tipo de humor. Ninguém, e a minha base era americana, era humor americano. Quem te inspirava? Cara, nessa época. Acima de tudo, o Andy Kaufman sempre foi a minha maior inspiração. A gente fez um programa, o Descontrole, que ele era baseado em Andy Kaufman. Praticamente tudo que a gente fazia. Mas eu sempre fui o cara que gostei muito de Ed Murphy, de Richard Pryor, e Tom Green. Eu pirava com Tom Green na época, que era um maluco da cabeça também. E o Jackass era uma tremenda inspiração na época do Descontrole. E na época do Piores Clipes do Mundo... Cara, a quem eu devo a minha carreira é o Beavis e Butthead. Eles são minha inspiração. O Piores Clipes do Mundo é uma coisa que eu fiz naturalmente por ter assistido o Beavis e Butthead anos seguido. Que, pra quem não lembra, no final do desenho, eles sempre assistiam um clipe e ficavam comentando em cima. Eles não entravam, isso tudo foi a minha criação, mas eles comentavam, tipo assim, então eu lembro que começava a música, um clipe do Metallica, eles falavam, essa parte é chata pra caramba, mas depois vai ficar legal, vai entrar a bateria depois. E eles ficavam só analisando, essa mina aí... Pô, maravilhoso. Não, e humor ácido, cruel. O humor... duro, cara. Humor duro, assim, sem deixar prisioneiros, assim, matar todo mundo, entendeu? Não tinha essa. Mas aí por que é legal falar isso? Porque depois, quando a gente foi pra Band, e aí quando você entrou no Descontrole, a gente fez a mesma coisa, um programa muito vanguardista pra época, que ninguém ainda estava entendendo e preparado para aquele tipo de humor, que depois serviu de base para outros programas, como o Pânico, com certeza, aí o Pânico ganhou o crédito de ter sido o grande revolucionário, o programa que revolucionou o humor e tal, não sei o quê. Mas a base... Mas tinha uma semente, essa semente, ela foi plantada ali no... A semente foi plantada Até no porque grande parte, não grande parte, mas uma enorme parte. Muitas das pessoas que estavam no Pânico anos depois beberam da fonte, estavam ali na produção. Trabalharam com a gente. Trabalharam, o Bolinha, ativamente, o Keck. O Keck, é verdade, o Imbu. Sim. E o Rodrigo Scarpa, o Vesgo, né?